E aí pessoal, o canal Águia de Aço de volta aí depois de algum tempo parado. E no vídeo de hoje a gente vai ver um comparativo rápido entre o Gripen NG, que será o novo caça da FAB, e o Sukhoi Su-30 MKV, que é aí o principal caça utilizado pelos nossos vizinhos venezuelanos. Para isso eu vou usar alguns dados das fichas técnicas e algumas características já bem conhecidas das aeronaves. E vou utilizar o mesmo padrão de pontuação de outros comparativos aqui do canal. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Sukhoi Su-30 é um avião de combate super manobrável de 2 assentos, bimotor desenvolvido pela empresa russa Sukhoi e pertence à família Flanker, originária do Su-27. A Força Aérea Venezuelana utiliza a versão MKV, que é a versão de exportação do Su-30 para a Venezuela. Conforme já visto em outros vídeos aqui do canal, o Gripen NG é um caça monomotor multimissão, fabricado pela Saab, e que será o novo caça da Força Aérea Brasileira. O jato russo é muito maior, mais potente e mais pesado que o Gripen, mas como o tamanho não é documento na guerra aérea moderna, estes dados não passam de mera informação. Os dados que serão analisados neste comparativo e entrarão na contagem final serão os seguintes. Em relação à velocidade máxima, ambas aeronaves possuem um índice de Mach 2, ficando, portanto, empatadas neste aspecto. Já a capacidade de se manter em voo supersônico sem o uso de pós-combustores, também chamada de Super Cruise, é muito importante nos combates aéreos modernos, pois implica em menor consumo de combustível e capacidade de se manter no teatro de operações em velocidades superiores, o que aumenta suas capacidades evasivas e ofensivas. E dentre as duas aeronaves, somente o Gripen possui esta capacidade. Em relação à razão de subida, o Gripen possui uma capacidade de subida mais agressiva que o Sukhoi, sendo capaz de subir 50 mil pés em 1 minuto. Em relação à capacidade externa, os números do Gripen ainda são confusos e variam de acordo com as fontes, mas estima-se que ficará entre 6 e 7 toneladas. Um valor menor que a capacidade do Su-30, que é de 8 toneladas. Quanto ao número de pontos externos ou hard points, o Su-30 possui um ótimo quantitativo de 12 pontos de armamentos, frente aos 10 do Gripen. Já em relação ao alcance das aeronaves, os dados variam drasticamente com o regime de voo, configuração e perfil de combate. De qualquer forma, utilizarei os dados de alcance máximo. Uma observação interessante a respeito deste item é que, surpreendentemente, o Gripen possui um alcance máximo superior ao do Sukhoi, mesmo sendo tão criticado neste aspecto, devido às suas versões anteriores. Mas o fato é que o Su-30 não foi projetado para utilizar tanques externos, o que limita seu alcance máximo. Já em relação ao teto de serviço, que seria a altitude máxima que uma aeronave consegue voar, mantendo uma certa manobrabilidade e capacidade de subida, o jato russo leva vantagem, possuindo um teto de 56.800 pés. Este dado parece não muito útil, mas há alguns benefícios em se voar mais alto, como disparar e escapar de mísseis, pois quanto mais alto uma aeronave consegue voar, mais difícil será para um míssil inimigo subir e atingi-lo. E por outro lado, mais efetivos serão os seus mísseis, pois terão seu alcance e velocidade aumentados. Este com certeza é o aspecto em que o Gripen leva grande vantagem sobre o Sukhoi, pois o RCS, que seria a refletividade nos radares inimigos, tornou-se um ponto vital nos combates modernos. E nesse ponto, o Su-30 possui um valor bastante alto, em torno de 10 metros quadrados, e alguns dados sugerem até 20 metros quadrados de RCS,
sendo portanto muito facilmente detectado pelos radares inimigos. A título de comparação, o Su-35 conseguiu reduzir este número para cerca de 1 metro quadrado, e aviões stealth possuem um valor de RCS que fica abaixo de 0,001 metro quadrado. O Gripen NG não chega a se enquadrar na categoria de um caça stealth, mas possui um valor de RCS bastante discreto, e estima-se que terá algo em torno de 0,1 a 0,5 metro quadrado de RCS. Quanto ao radar, há vários parâmetros que poderiam ser comparados para se definir qual o melhor, mas neste comparativo levarei em conta apenas o alcance máximo do radar dos caças. Neste aspecto, os números variam um pouco de acordo com as fontes, mas o Sukhoi possui um ótimo radar com um alcance máximo em torno dos 300 a 350 km. Os dados do alcance do radar do Gripen ainda são uma incógnita, e estima-se que fique no mesmo patamar dos radares do Rafale e do Eurofighter, que possuem um alcance máximo um pouco menor, em torno de 250 a 300 km. Como sempre digo aqui no canal, possuir o melhor radar ou o menor valor de RCS não é a garantia de detectar o inimigo primeiro. O ideal é se conseguir uma boa relação radar-RCS. O jato russo, mesmo possuindo um radar melhor, provavelmente seria detectado antes de detectar o Gripen, e isso daria mais chances de vitórias no combate BVR ao jato sueco, já que este possuirá um radar relativamente bom e um valor de RCS bem inferior ao jato russo, possuindo uma relação radar-RCS mais balanceada do que a do Sukhoi. A título de demonstração, vamos simular uma aproximação de frente entre um Su-30 e um Gripen NG, e vamos supor que o alcance do radar do Gripen fique no mesmo patamar do Rafale, sendo que na verdade estima-se que o alcance de detecção do Gripen NG será até maior que dos atuais Rafale, estimando-se que o RCS do Sukhoi seja de 10 metros quadrados, e como disse anteriormente, alguns dados sugerem até 20 metros quadrados, o radar do Gripen o detectaria a uma distância de cerca de 100 a 120 milhas náuticas, algo em torno de 180 a 220 km. Já em relação ao Gripen, estimando-se que o caça possua um RCS de 0,1 a 0,5 metro quadrado, o radar do Sukhoi o detectaria a uma distância de cerca de 50 a 60 milhas náuticas, ou seja, de 90 a 100 km. Isso demonstra a importância do valor do RCS num combate aéreo, pois apesar de o Sukhoi possuir um radar com maior alcance, este seria detectado a uma distância bem superior, sem que conseguisse travar o radar no Gripen. Em relação à manobrabilidade, o Gripen vem sendo apontado como sendo o caça mais manobrável da atualidade, mas não colocarei este dado no comparativo, por ser um assunto bastante polêmico e até um tanto subjetivo, dando margem a muita discussão e pontos de vista diferentes, até porque o Sukhoi é mundialmente conhecido como sendo um caça super manobrável, principalmente em elevados ângulos de ataque e a baixas velocidades. Em breve farei um comparativo com os dados de manobrabilidade dos principais caças da atualidade. Outro ponto importante para qualquer operador são os valores relativos aos custos operacionais. Os dados variam bastante de acordo com as fontes, mas é praticamente consenso que o Gripen possui os menores custos operacionais dentre todos os caças. Certamente a versão adquirida pelo Brasil terá um custo operacional maior, pois possui um motor mais potente e muita tecnologia eletrônica embarcada, e talvez perca este posto para outros caças leves, mas certamente ainda possuirá um custo operacional menor ao do jato russo. Apesar de o jato russo possuir um longo histórico operacional e ser detentor de um dos nomes mais temidos na aviação, com sua já conhecida super manobrabilidade, seu projeto já mais antigo acaba sendo superado por aeronaves mais avançadas, como é o caso do Gripen NG.
O jato russo ainda se destaca pela sua alta capacidade de armamentos e número de hardpoints, mas acaba ficando para trás em aspectos muito importantes no combate aéreo atual, como a capacidade de supercruise e um valor de RCS muito alto para os padrões atuais. Se levássemos em conta aspectos mais técnicos e abrangentes, como eletrônica embarcada, aviônicos, datalink, transferência de tecnologia, suporte à manutenção e atualizações e capacidade de guerra centrada em redes, o jato sueco teria obtido uma pontuação até maior em relação ao flanker. Mas como são aspectos extensos e muitas vezes até subjetivos, não fizeram parte deste comparativo. Então é isso, galera, espero que tenham gostado aí do comparativo, e a gente viu aí que o Gripen realmente ele tá um passo à frente do Sukhoi Su-30, até por ser uma aeronave aí mais moderna, mais nova, né? Um comparativo mais justo, na minha opinião, seria entre o Gripen CD, que é a versão anterior do Gripen NG, e o Sukhoi Su-30, ou entre o Gripen NG, que é esse que a gente viu aí no vídeo, e o Sukhoi Su-35. E aí sim, nesses casos, eu acho que o Sukhoi levaria uma certa vantagem. Eu já até abordei alguns aspectos aí desse comparativo entre o Gripen NG e o Su-35 em outro vídeo aqui do canal, que inclusive eu vou fazer a repostagem desse comparativo em breve, porque o YouTube acabou excluindo esse vídeo do meu canal, mas quem sabe aí mais pra frente eu faça um comparativo mais detalhado entre essas duas aeronaves. Valeu, galera, espero que tenham gostado aí. Críticas, dúvidas ou sugestões deixem aí nos comentários. Abraços a todos e até a próxima.